2023 chegou e nesse vídeo eu quero te falar de algumas possibilidades que nós podemos esperar para esse novo ano. Queridos, bem-vindos nesse canal. Eu sou Stephanie Mandolese e eu já quero te convidar para poder se inscrever aqui. Nesse canal nós falamos somente sobre o mercado de opções. Nosso papo de hoje começa pela Selic. Sim, você não entendeu errado. Até pouco tempo, qualquer notícia e vídeo que víamos já falava sobre um ciclo de queda da nossa taxa de juros. Muitos já falavam que mais ou menos ali no meio do ano, em junho, julho, começaríamos a ver de fato essa queda acontecendo. E aí, eu e você, que somos bons investidores e diversificamos nossos patrimônios, começamos até a dar aquela olhadinha naquele título pré-fixado. Só que agora volta a assombrar a ideia que a nossa taxa de juros pode estabilizar ou até aumentar. E fica a dúvida, até que patamar isso pode acontecer? O que aconteceu é que a inflação estava mais controlada. Já estávamos vendo sinais que a taxa Selic poderia ser cortada com dados do próprio Banco Central. Só que tivemos eleições e depois daí teve uma mudança de como a economia se daria. O projeto econômico mudou. PEC assinada com gasto extra-teto de 198 bi, aumento de uma coisa ali e outra coisa aqui, ou seja, mais gasto público. Se vai ter mais gasto público, é correto afirmar que vai ter mais descontrole fiscal. Se vai ter mais descontrole fiscal, podemos afirmar que vai ter mais inflação. Logo, tendo mais inflação, é correto afirmar que a Selic precisa subir para não deixar a inflação subir demais. Então, o futuro mudou, né, pessoal? E agora, a melhor parte, o que isso tem a ver com opções? Quero mostrar para vocês uma calculadora de Black-Scholes. E olha que tem muitas pessoas que operam opções e que nunca tiveram a curiosidade de entender como elas são precificadas, por que a gente usa o Black-Scholes. Esse não é o nosso tema central do vídeo de hoje, mas o que eu quero mostrar para vocês aqui? Na nossa calculadora aqui de Black-Scholes, a gente vai simular a data como 4 de janeiro, um vencimento de uma opção para o dia 17 de fevereiro, o ativo em R$10 e o strike que a gente está negociando em R$10. A volatilidade eu vou deixar de 45 e aqui a nossa taxa de juros eu vou simular como ela fosse 2%, né? É um sonho da gente ter uma taxa de juros em 2%. Bom, como seria o preço dessa opção hoje? Claro que aqui é preço teórico só para a gente entender como vai acontecer a variação dessa opção. A gente sabe que o preço teórico nunca é o preço de tela por conta da volatilidade implícita, mas só para a gente entender esses fatores que interferem na precificação e principalmente sobre a taxa de juros. Bom, se hoje, então, a gente fosse negociar as opções nesses patamares, o prêmio dessa opção seria 66 centavos na call e 63 centavos na put, negociando um strike ATM no mesmo valor do ativo. Agora, a única coisa que eu vou mudar aqui é a nossa taxa de juros. Então, eu vou colocar 13,75. Olha só o que aconteceu com ambos os prêmios. A call foi para 73 centavos e a put para 56 centavos. Então, vamos falar exatamente aqui sobre as puts, tá? A gente notou, ó, voltando, antes era 63 centavos e agora 56 centavos. Quando nós aumentamos a nossa taxa de juros, o prêmio das opções das puts ficam mais baratas, enquanto o prêmio das calls ficam mais caras. Qual o motivo disso? Quando nossa taxa de juros aumenta, a renda fixa fica mais atrativa. Para você vender call coberta, por exemplo, você precisa ter o papel. Logo, precisa ser mais bem pago por isso, pois ao invés de deixar o dinheiro na renda fixa, está deixando o dinheiro nas ações. Então, a venda de call paga melhor, tem o VE maior, justamente para compensar esses juros. Já quando você vende uma put, você só utiliza margem de garantia, ou seja, o seu dinheiro pode estar na renda fixa. Logo, você já está sendo beneficiado com essa alta da taxa de juros. E assim, as puts ficam mais baratas. A precificação em opções considera justamente essa variação para tentar deixar o mercado mais equilibrado. Quando nós falamos sobre as puts longas, esse desconto fica ainda maior, porque aqui entra DI futuro e outras questões que não é o foco desse vídeo. Mas raciocina comigo, se as puts
ficam mais baratas com a taxa de juros alta, a put longa tem um desconto ainda maior. Quando a gente fala de put longa, não vale tanto a pena vender, mas a compra pode dar boas oportunidades dentro de uma estratégia de investimentos. Abre oportunidade para muitas estratégias defensivas, uma forma mais segura de se posicionar em bolsa. Então, olha só, eu estava aqui passeando no book das opções longas também, e eu sugiro que você faça isso muitas vezes para a gente poder ver que strikes estão abertos, se tem algum tipo de liquidez, se não tem, se a gente consegue negociar ali com o market maker. E olha só algumas coisas que a gente pode observar no book de opções quando a gente olha as opções mais longas. Então, por exemplo, a gente tem aqui Itaúsa pelo preço de R$ 8,45. Quando a gente dá uma olhada nas puts de Itaúsa, por exemplo, aqui para dezembro, 20 de dezembro de 2024, a put do strike 9,84 é uma put ITM, já que o ativo está 8,46 agora. Essa put, o último valor de negociação hoje foi 82 centavos, aconteceram 3 negócios, sendo que o BID está 76 centavos e o ESC 95 centavos. Quando a gente faz uma simulação para entender sobre esse último negócio aqui, baseando nele, se a pessoa comprou a ação, por exemplo, por 8,45 e comprou essa put aqui de 82 centavos, ela pode dizer que o preço médio dela da ação é 9,27. E olha só, e em dezembro de 2024, ela tem o direito de vender essa ação por 9,84. Ela pagou 9,27 e ela já garantiu o direito de vender, no mínimo, por 9,84. Quer dizer que essa pessoa vai ficar limitada a comprar ação e comprar essa put longa, ou seja, já comprar um seguro mais longo, já que ela paga com mais desconto e compra uma única vez? Não, ela não precisa ficar somente nisso. A gente fez uma simulação aqui, que se nesse caso ela comprasse a ação e comprasse essa put longa, o preço médio dela da ação seria 9,27. Se a gente for aqui, por exemplo, em fevereiro, e trabalhar com uma estratégia clássica de opções, que é o lançamento coberto, ela já conseguiria monetizar esse ativo. Então, por exemplo, pensando que agora o preço médio seria 9,27, a gente já conseguiria fazer uma venda coberta em 9,33. Já paga 8 centavos, pouquinho, mas lembrando que o dividendo de Itaúsa é até menor do que isso. Se essa pessoa ainda tiver um conhecimento um pouco mais avançado de opções, ela pode trabalhar, por exemplo, com straddle long put, onde a gente vende a call curta, vende a put curta e compra a put longa. Se você quiser conhecer um pouquinho mais dessa estratégia, inclusive, coloca seu nome aqui na listinha aqui embaixo para o meu treinamento OPA, que lá eu explico todos os detalhes e como que eu faço a parametrização para esse tipo de estratégia. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é que com esse desconto da put, a gente consegue trabalhar com estratégias que elas são muito mais conservadoras e que com certeza nós temos uma série de possibilidades neste caso, neste momento do mercado que nós estamos vivendo. Vamos ver se a gente tem mais descontos em opções longas? Olha só essa agora de BOVA 11. BOVA agora sendo negociado em 104,92. E quando a gente vai ver put para dezembro de 2024, olha essa aqui do strike de 120. O BID em 10,63. O ESC em 11,80 e o último negócio aqui, ó, foi 10,69 e uma quantidade, inclusive, bem razoável de negócios feitos hoje, já que nós estamos falando de opções para dezembro de 2024. Então, olha só. Então, vamos basear aqui no último negócio para a gente fazer a nossa continha. Se esse cara comprou BOVA em 104,95 e comprou essa put por 10,69, o preço médio do ativo fica em 115,64 e ele, em dezembro de 2024, já garantiu que ele tem direito à venda no mínimo de R$120. E agora, qual que é a ideia? Ele já comprou o head dele, ele sabe que na pior ele só teve um leve custo aqui de carrego, se a gente comparar a renda fixa. Agora ele pode tentar monetizar esse ativo dele de diferentes formas. Mesma coisa, vamos dar uma olhada aqui
Para call curta, o que a gente teria? Lembrando que o preço médio dele é de R$ 115,64. Olha só, ele já consegue vender aqui, né? Pelo menos no preço médio dele de aquisição, por R$ 1,03, fazer a venda dessa call. Por conta da taxa de juros mais alta, o VE da call fica mais alto. Com isso, a gente consegue uma rolagem muito mais positiva. Quando a nossa call está ITM, 90% dos casos, se o ativo tiver liquidez, a gente consegue uma rolagem positiva, diferente das puts. Quando a put fica ITM numa venda de put, para a gente poder fazer a rolagem, ela é negativa e justamente por conta dessa diferença de VE. Se tiver qualquer dúvida, pode escrever aqui embaixo ou me chama lá no Instagram. Obrigada por ficar aqui comigo e até o próximo vídeo.